Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Nós vamos fazer uma série de exercícios da banca CESP e Sebrasp, uma das mais importantes bancas do Brasil. Tem feito concursos como Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, entre outros. Lembrando o seguinte, a banca CESP trabalha com dois tipos de exercícios. Os tradicionais múltipla escolha, onde você vai ter que optar por uma das alternativas, a alternativa correta, e aquelas questões do tipo certo ou errado, onde você vai ter que julgar em certo ou errado a afirmação que ele, examinador, está fazendo. Ele vai te dar um conjunto de informações e vai fazer uma afirmação. Cabe a você julgar se a afirmação que ele está fazendo ela está certa ou errada. Ok? Então, roda a vinheta e vamos resolver as nossas questões. Questão ano 2020, banca CESP Sebrasp. Em determinada loja, uma bicicleta é vendida a R$ 1.720 à vista, ou em duas vezes, com uma entrada de 920 e uma parcela de 920, com vencimento para o mês seguinte. Caso queira antecipar o crédito correspondente ao valor da parcela, o lojista paga para a financeira uma taxa de antecipação correspondente a 5% do valor da parcela. Com base nessas informações, julgue o item a seguir. Na compra a prazo, o custo efetivo da operação financeira paga pelo cliente será inferior a 14%. Então, nós temos que ficar ligados nessas afirmações aqui, ó. Ele quer saber o custo efetivo da operação financeira paga pelo cliente, do ponto de vista do cliente. E ele afirma que esse custo é inferior a 14%. Bom, então vamos lá. Na verdade, é uma questão de porcentagem, misturada aí com juros simples, juro composto, aquela parte de matemática financeira. Mas ela vai ser resolvida na boa, usando o conceito de porcentagem. Primeira coisa importante. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui aquilo que nós chamamos de uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, nós vamos marcar aqui, ó, o início. E aqui nós vamos colocar o final. Muito bem. O pagamento à vista da mercadoria seria de R$ 1.720. Porém, o problema informa que o pagamento foi feito em duas parcelas. Uma primeira parcela na entrada de 920 e 30 dias depois, então passados-se 30 dias, eu dei uma segunda parcela de R$ 920. Perfeito? Muito bem. Então ele está querendo saber o seguinte, qual foi o custo efetivo desse financiamento? Tranquilo? Muito bem. É muito importante que você tenha sempre em mente o seguinte, todas as vezes que você for calcular uma taxa de juros, você tem que fazer como referência o valor à vista. Por exemplo, nessa questão, o valor à vista é de 1.920. Mas eu dei para ele de entrada, no momento da compra, 920. Isso quer dizer, então, senhores, que eu fiquei devendo, ou seja, aquele famoso saldo devedor, vamos indicar assim, ó, saldo devedor, eu fiquei devendo a ele, na verdade, R$ 800. Se a mercadoria custa 1.720 e eu já estou dando 920 de entrada, eu só estou devendo R$ 800 dessa mercadoria. E é aí que está a parte importante da questão. Eu estou devendo 800 reais, só que 30 dias depois
eu estarei pagando 920. Se não houvesse juros, eu pagaria os R$800. Mas como eu estou pagando 920, então existe um juros embutido nessa operação. E o valor dos juros nada mais é do que a diferença do 920 para os 800. Portanto, existe um juros de R$120. Agora, vamos transformar esses juros em percentual. Ora, se o valor do saldo devedor é R$800, vamos chamar esses R$800 de 100%. Na prática, eu devia R$800. Então, o valor que eu devo corresponde a 100%. O valor que eu paguei a mais vai corresponder a X%. Trata-se de uma regra de 3 simples e direta, então nós vamos calcular 800 vezes x igual a 120 vezes 100. É aquela tal multiplicação cruzada, né? Muito bem. Então, o valor de x será 120 vezes 100, tudo isso dividido pelos nossos 800. Então, nós podemos eliminar 2 zeros em cima, com 2 zeros embaixo. E eu vou ter aqui 120 dividido por 8, que vão nos dar 15%. Então, o juros efetivo cobrado nessa operação financeira foi de 15%. Ele falou que é inferior a 14%. Portanto, essa afirmação está errada. Não, ela é superior a 14%. Ela é, de fato, 15%. Fazendo uma observação, nesse caso aqui dos juros de 15%, se você não quiser fazer a regra de 3, você pode fazer da seguinte forma também. Eu estou pagando de juros 120. Então, eu poderia ter feito da seguinte maneira. Vamos separar aqui. Eu poderia ter feito da seguinte forma. Eu estou devendo 120. Eu estou devendo 120 em 800. É o mesmo que dizer 12 em 80. 12 em 80, se nós dividirmos por 4, vai dar 3, dividido por 4, vai dar 20. É 3 em 20. 3 em 20 é o popular 0,15, que é a mesma coisa que 15%. Então, a maneira como você vai calcular fica a seu critério. Pode fazer uma regra de 3, pode fazer essa continha básica também, né? Dividir 120 por 800, está tudo certo. Perfeito? Vamos para a nossa próxima questão. Ano 2020. Em um sistema de acesso a uma rede de computadores, os usuários devem cadastrar uma senha de 6 dígitos. Vamos registrar aqui, que é uma senha de 6 dígitos, que deve ser formada da seguinte maneira. Os 2 primeiros dígitos devem ser letras minúsculas distintas. E os demais, os 4 dígitos, devem ser números inteiros entre 0 e 9. Admitindo-se repetição. Então, muita atenção. A minha senha terá que ter 6 dígitos, dos quais os 2 primeiros são letras distintas. E os 4 últimos são algarismos de 0 a 9
porém admitindo repetição. Nessa situação, a quantidade de senhas diferentes pode ser formadas é igual. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma situação aqui, ó. Vamos criar nossas 6 casinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos aqui as nossas 6 casinhas. Aqui eu tenho que ter letras e aqui eu tenho que ter algarismos. Essas letras, segundo o texto, elas devem ser distintas. É o mesmo que dizer, não admite repetição. Já os 4 algarismos, eles admitem repetição. Muito bem. Então, trata-se de uma questão onde a gente vai conseguir resolver na boa, aplicando o chamado princípio fundamental da contagem, que é o chamado PFC. Vamos analisar o seguinte. Quando eu for preencher a primeira casa, essa primeira casa aqui tem que ser uma letra. Como eu tenho 26 letras no alfabeto, então eu tenho 26 opções aqui. Então, a primeira casa, ela é formada por 26 opções. Muito bem. Quando eu for preencher a segunda casa, por ser letras distintas, eu não posso repetir a primeira letra. Portanto, do universo de 26, eu agora tenho 26 menos uma. Ou seja, 25 opções. Então, a primeira casa eu tenho 26 opções, a segunda casa eu tenho 25. Muito bem. Quando eu for preencher os algarismos, como os algarismos admitem repetição, de 0 a 9 eu tenho 10 algarismos. Então, todas as demais casas eu sempre terei 10 opções. Eu sempre vou ter aqui 10 opções. E nós vamos pegar esses valores e vamos multiplicá-los. Porque são etapas independentes. Perfeito? Muito bem. Então, se você multiplicar 26 por 25, se você fizer 26 vezes 25, você vai encontrar 650. E aqui, 10 na quarta equivale a 10.000. Portanto, é só você pegar os 650 e acrescentar 4 algarismos zeros. Então, nós temos aí 6.500.000 senhas diferentes. E nós vamos encontrar isso na alternativa letra E. Lembrando que de uns tempos para cá, a Banca CESP tem feito, sim, bastante provas do tipo múltipla escolha. Porque o formato da prova, muitas vezes, é um critério do próprio órgão para o qual a Banca CESP está criando a prova, né? Está aplicando a prova. Então, muitas vezes, o órgão exige que seja testes de múltipla escolha, com 4, 5 alternativas aí. Ok? Beleza. Vamos para a nossa próxima questão. Também é uma questão do ano de 2020. Considere que em um determinado dia, um computador seja ligado às 5 horas e desligado às 19 horas. Então, vamos marcar essa informação. O computador é ligado às 5 e desligado às 19. E que nesse intervalo de tempo, a porcentagem de memória desse computador que esteja sendo utilizado na hora X, seja dada pela seguinte expressão: P de x igual
a menos 5 quartos de x quadrado mais 30x menos 100. Nessa situação, no intervalo de tempo considerado, na hora em que a memória do computador estiver sendo mais demandada, informação muito importante, estiver sendo mais demandada, a porcentagem utilizada será igual a... Muito bem. Então, é muito importante que você à medida que você vai lendo o exercício, você já vai anotando os pontos importantes. Primeiro ponto importante. Ele está dizendo para nós o seguinte: a letrinha P representa a porcentagem. A letrinha P representa a porcentagem. Porcentagem de memória demandada. E a letrinha X, ela representa, aqui ó, utilizado na hora X, o momento que você está utilizando o computador. Se você quiser chamar de instante, também não tem problema. Você pode falar em momento ou instante. Muito bem. Ele deu uma fórmula matemática para nós no seguinte sentido: que P de x vale menos 5 quartos de x ao quadrado mais 30x menos 100. E ele está falando no momento em que ela for mais demandada. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, presta muita atenção. A função que ele me deu é uma função do segundo grau. Ela é uma função do segundo grau. Nessa função do segundo grau, nós temos o coeficiente A valendo menos 5 quartos. O coeficiente B valendo 30. E o coeficiente C valendo menos 100. Então nós temos aqui uma função de segundo grau, onde o coeficiente A é negativo, menos 5 quartos, o coeficiente B é positivo, mais 30, e o coeficiente C é menos 100. Então vamos relembrar uma coisinha importante. Quando nós trabalhamos com uma função de segundo grau, eu posso ter uma parábola voltada para cima, eu posso ter uma parábola voltada para baixo. Quem determina a concavidade da parábola é o coeficiente A. A parábola é voltada para cima quando o coeficiente A é positivo. E ela é voltada para baixo quando o coeficiente A é negativo. Que é o caso do nosso exercício. Então nós estamos trabalhando com uma parábola voltada para baixo, porque o A é negativo. Então a nossa parábola, ela seria assim representada. Muito bem. Esse ponto superior da minha parábola, ele é chamado de vértice. Por ser uma parábola voltada para baixo, esse vértice representa o seu ponto máximo. Por isso é que ele falou aqui no texto, estiver sendo mais demandada. O termo mais demandada, nesse caso, é o meu vértice. Esse vértice, ele é um ponto cujas coordenadas são calculadas assim: menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Onde o menos b sobre 2a
é o x do vértice e o menos delta sobre 4A é o y do vértice. No nosso exercício, ele está pedindo a porcentagem. E a porcentagem representa o valor y do vértice. Então, o que ele está pedindo no nosso exercício é exatamente o valor do y do vértice. Então, nós vamos fazer assim agora. Muita atenção. Primeiro, eu vou calcular o nosso famoso delta, né? Cuja fórmula é b². A fórmula é b² menos 4ac. O b é 30, então vamos colocar aqui, ó, 30 ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do a, que é menos 5/4, vezes o valor de c, que é menos 100. Ora, 30 ao quadrado é 900. Muito cuidado agora. Esse 4 corta esse 4. Jogo de sinais, menos com menos dá mais com menos dá menos. 5 vezes 100 dá 500. Portanto, o y do vértice é 400. Tá, agora nós estamos partindo para o finalmente. Ah, eu quero calcular o y do vértice. Legal. Então, o y do vértice será dado por menos delta, então menos 400, dividido por 4 vezes a, sendo que o a vale menos 5/4. Muito bem. O 4 cancela o 4 e eu vou ter na prática menos 400 dividido por menos 5. Isso vai me dar o resultado inteiro de 80. Portanto, o percentual de demanda naquele momento é de 80%. E nós vamos encontrar isso na alternativa letra D de dado. Caso ele tivesse pedido em que horas ocorre esse percentual máximo, em qual momento do dia, lembre-se que o computador será ligado às 5 da manhã e desligado às 19 horas. Vai acontecer numa determinada hora que esse computador vai estar demandando o maior percentual de memória. Se ele tivesse perguntado esse momento, eu calcularia o x do vértice. Então, como ele pediu o percentual, ele pediu o y do vértice. Se ele tivesse pedido o momento, eu calcularia o x do vértice. Perfeito? Vamos para a nossa próxima questão. Determinado equipamento é capaz de digitalizar 1.800 páginas em 4 dias, funcionando 5 horas diárias para esse fim. Nessa situação, a quantidade de páginas que esse mesmo equipamento é capaz de digitalizar em 3 dias, operando 4 horas e 30 minutos diário, para esse fim é igual a... Bom, então para você que estuda em concurso público, sabe que essa é uma questão típica de qualquer prova, de qualquer banca examinadora. Dificilmente uma prova de raciocínio matemático deixa de contemplar a chamada regra de 3. No caso aqui, nós estamos trabalhando com uma regra de 3 composta. Perfeito? Muito bem. Então vamos esquematizar a nossa regra de 3. Olha só. Ele fala aqui numa quantidade total de páginas, trabalhando 4 dias, 5 horas diárias. Então nós temos aí 3 grandezas.
nós temos aqui o total de páginas, nós temos aqui uma segunda grandeza, que é o tempo, contado em dias, e nós temos aqui uma jornada de trabalho, jornada diária. Uma jornada de trabalho. No primeiro momento, eu tenho 1.800 páginas para ser executadas em 4 dias, trabalhando 5 horas por dia. Trabalhando 5 horas por dia. Então, ele pergunta o seguinte. Nessa situação, a quantidade de páginas. Então, o X da questão está aqui, ó. Capaz de fazer em 3 dias. Operando 4 horas e 30 minutos. Fica ligado nisso agora. 4 horas e 30 minutos são 4 horas e meia. As questões da banca Sesc sempre tem um a mais, né? Sempre tem um plus aí. Sempre tem um fatorzinho ali que pode complicar um pouquinho mais o pensamento. Apesar do conteúdo ser relativamente fácil, né? A questão ser simples, o aluno tem que ficar ligado que 4 horas e 30 minutos equivale a 4 horas e meia. Muito bem. Então agora chegou o momento de nós resolvermos a regra de 3 composta. Olha, existem uns macetes que a gente vê pela internet, né? Olha, quando for 3 grandezas, vocês não precisam fazer análise se é proporcional, se não é proporcional, façam sempre assim que dá certo. Não há problema nenhum. Se você souber fazer pelo macete, fique à vontade, faça o teu exercício, acerte a questão e corra para o abraço. Eu vou explicar aqui de uma forma que permite você fazer qualquer problema, seja de 3 grandezas, de 4 grandezas, 5 grandezas e até mesmo de 2 grandezas, tá? Que é a tal história das setinhas. Eu gosto de resolver o problema explicando de uma forma que permita o candidato, o aluno, a fazer qualquer problema. Qualquer problema. Não apenas um determinado tipo de problema, um problema específico. Então, olha só. Nós temos que comparar página com tempo. E depois eu tenho que comparar página com jornada de trabalho. Então, primeiro nós temos que comparar página com tempo e depois página com jornada de trabalho. Ora, é só pensar o seguinte. Quanto mais páginas eu tiver que imprimir, mais tempo eu vou levar. Então, observe que eu pronunciei 2 vezes a palavrinha mais. Quanto mais páginas, mais tempo. Isso caracteriza grandezas diretamente proporcionais. E quando as grandezas são diretamente proporcionais, eu coloco as setinhas no mesmo sentido. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui, página e tempo são grandezas proporcionais. Eu vou colocar as 2 setinhas no mesmo sentido. No caso aqui, eu estou colocando as 2 para cima. Se você quiser colocar as 2 para baixo, não tem problema. O que importa é o fato de ela estar no mesmo sentido. Agora eu vou comparar página com jornada de trabalho. Quanto mais páginas eu tiver que imprimir, maior terá que ser a minha jornada de trabalho. Mais páginas, mais jornada de trabalho. Grandezas diretamente proporcionais. Portanto, setinhas no mesmo sentido. Como eu já optei essa aqui para cima, eu coloco essa aqui também para cima. Gente, se tivesse uma 4ª grandeza, eu faria a mesma análise. Se eu tivesse uma 5ª grandeza, eu faria a mesma análise. Então, repito, se você souber um macete para você resolver a regra de 3, nesse caso, com 3 grandezas, fique à vontade. Agora, gente, é só eu seguir as setinhas. As setinhas, elas me orientam na montagem da questão. Então, vamos lá. X está para 1.800, é assim que a gente fala, né? X está para 1.800. Assim como 3 está para 4.
vezes 4,5 está para 5. Perfeito? Muito bem. Então, aqui nós teríamos x está para 1.800, x está para 1.800, assim como 3 vezes 4,5, tudo isso dividido por 20. Por que eu estou multiplicando 4 por 20? Porque agora eu posso simplificar. O 20 com 1.800, aqui vai dar 90. Corta um 0, 180 por 2 dá 90. Passo 90 para cima multiplicando. Então, nós teremos que o x vai ser 90 vezes 3 vezes 4,5. Outra coisa importante. Ah, professor, eu não gosto de multiplicar número com vírgulas. Não tem problema. É 90 vezes 3. 4,5 é o mesmo que você dizer 45 dividido por 10. Assim você foge do 4,5. Mas fica a seu critério. Agora nós podemos tirar um zero em cima com o zero de baixo. Portanto, nós vamos fazer 9 vezes 3 vezes 45. 9 vezes 3 vale 27 vezes o 45. 27 vezes 45. Isso vai me dar, vamos fazer uma continha aqui, 27 vezes 45. 35, vão 3. Você observa que vai terminar em 5, a única alternativa que termina em 5 é 1.215. 1.215. Pronto. Está dada a nossa resposta. Nós vamos encontrar isso na alternativa letra C. Perfeito? Próxima questão. 2 colaboradores do setor de informática de uma empresa são responsáveis por fazer a manutenção dos computadores da empresa. Durante certo período de tempo, um dos colaboradores fez a manutenção de 0,26 da quantidade total de computadores da empresa. E, nesse mesmo período de tempo, o outro colaborador fez a manutenção em 0,18 dessa quantidade total de computadores, tendo restado 110 computadores sem manutenção. Nessa situação, a quantidade total de computadores dessa empresa é igual a... Bom, a novidade dessa questão é a forma como ele está nos dando a informação. Esses dois tipos de números aqui. Então, vamos assim registrar. 0,26 e 0,18. Então, vamos analisar esse tipo de número. Vamos começar assim. Eu vou chamar de x o total de computadores. Aliás, essa é a pergunta, né? Qual é a quantidade total de computadores? Então, exatamente isso. Eu vou chamar essa quantidade total de x. Perfeito? Muito bem. O primeiro funcionário, ele fez essa quantidade aqui, ó. 26 reticências. Isso é uma dízima periódica, cuja representação mais resumida seria assim. 26 é o elemento repetitivo, é o valor repetitivo. É a chamada parte periódica da dízima. O segundo funcionário, vamos colocar aqui.
ele fez 0,18, 18 reticências. Então, na representação especial, seria eu fazer 0,18 com uma barrinha em cima. Essa barrinha em cima indica o elemento repetitivo, o chamado período, a parte periódica da dízima. Muito bem, essa é uma dízima periódica simples. Toda dízima periódica ela é proveniente de uma fração matemática. Então, por exemplo, a dízima 0,26 ela é proveniente da seguinte fração. A parte periódica é 26, então você escreve o 26 aqui. Como 26 tem duas casas, tem o algarismo 2 e o algarismo 6, eu vou simbolizar a parte de baixo por 9. Mas é um 9 para cada algarismo. Então ele representa a fração 26 sobre 99. A mesma coisa eu vou fazer para a dízima 0,18. 0,18 ela é uma fração assim representada. A parte periódica é 18, coloco 18 aqui. Como tem dois algarismos, eu coloco 2 algarismos 9 embaixo. Muito bem. Agora tem um detalhe, né? Esses dois funcionários já realizaram essas tarefas. Então, se eu somar essas duas frações, se eu fizer a soma dessas duas frações, o somatório delas vai me dar 44 sobre 99. Porque 26 com 18 vai me dar 44. 44 sobre 99. Esse é o trabalho já realizado. Já feito. Já foi feita a manutenção de 44,99 avos do total de computadores. Ora, senhores, para eu calcular quantos sobram, é só pensar o seguinte: o total de computadores seria 99 sobre 99, menos 44 sobre 99. Isso quer dizer, então, que estão faltando 55,99 avos. Só que, de acordo com o texto, é 55,99 avos do total de computadores. E esse valor, em termos de números, representam 110 computadores. Ó, 110 computadores sem manutenção. Então, estão sobrando 110 computadores. Estão sobrando 110 computadores. Esses 110 computadores, em termos de fração, é 55,99 avos. Pronto. Então agora é só resolver essa paradinha, né? Sobe o 99. Então nós vamos ter 55x é igual a 110 vezes 99. Portanto, x será 110 vezes 99. Tudo isso dividido por 55. Nós podemos dividir os 110 com 55. Vai dar uma conta exata 2. E 2 vezes 99 vai me dar 198 computadores. E nós vamos chegar na alternativa letra E. Então, o barato dessa questão, né? Eu trouxe essa questão para a nossa aula justamente para a gente revisar a parte de dízima periódica. Toda dízima periódica, na verdade, se transforma em uma fração. Essa fração tem um nome, ela é chamada de geratriz. É a fração que gera a dízima. Se você pegar na sua calculadora e dividir 26 por 99, vai dar 0,26. Se
Se você dividir 18 por 99, vai dar 0,18, 18, 18 e assim por diante. Então, do total de computadores já foram feitos 44,99 avos. Então, estão sobrando 55,99 avos. 55,99 avos do total equivale a 110 computadores. Perfeito? Eu espero que você tenha gostado dessas 5 questões que a gente resolveu. Nas próximas aulas nós daremos continuidade resolvendo mais questões, né, sobre assuntos aleatórios. A gente vai resolver uma série de exercícios procurando abordar a maior quantidade possível de conteúdos. Não se esqueça de deixar o seu like, de curtir a nossa página, de compartilhar a nossa página com mais pessoas que vocês conheçam, que estejam estudando para concurso. Aproveite e se inscreva no canal, caso ainda não tenha feito isso. E faça um comentário. O comentário é muito importante para a gente poder saber se o nosso trabalho está sendo bem feito ou não. Ok, pessoal? Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.